A paz. Eu vou tentar não abrir a boca. Como o Jefferson falou, a gente é pai de um milagre. Eu vou tentar dar uma resumida, porque foi longa a história. Foi praticamente a gestação inteira. Mas quando a gente estava no 4º mês de gestação, numa consulta de rotina normal ao médico, o médico diagnosticou que ele estava com os rins obstruídos. E não era um só, eram os 2. E ele preparou a gente para o pior. Dali ele falou que a gente não conseguiria chegar nem em 27 semanas. Que se chegasse em 27 semanas a gente iria ter que tirar o neném, porque não tinha como seguir com a gestação. Aí nessa hora eu já fiquei sem chão, eu não consigo lembrar tudo que ele falou, porque ele falou muita coisa. Ele falou das causas que o neném poderia ter, que mesmo se ele chegasse, iria ter síndromes, né? Mais do que uma, não iria ser uma só. E eu já tava, não sei, eu acho que eu já fui em outra dimensão, porque aquilo ali pra mim o chão se abriu, eu não consigo lembrar das palavras que ele falou, de tudo que ele falou, só que vocês imaginarem de pior que ele falou, porque ele chegou a falar que a gente perderia o bebê, que não teria como gerar, né? Porque o tamanho normal dos rins seriam de 3 a 4 milímetros. O do neném já estava com 6 em um e 7 e pouco em outro. Aí a tendência era o quê? Parar. E se para, não tem como sobreviver. Um ainda daria, né? Mas não era um só, eram os 2. Aí, a hora que eu saí dali, a todo tempo eu falando com Deus. E como o pastor falou, desde o começo eu sabia que nada ia acontecer, porque Deus já tinha me dado. Então, se ele já tinha me dado a bênção, ele ia fazer ela completa. Ele não ia interferir ela pela metade. Aí, fui tentando ser forte. E oração, a gente orava todo dia, toda noite, 3 horas da manhã. O Jefferson acordava e orava, a gente orava. E eu confesso, tive medo. Mas eu nunca desacreditei que eu não ia ter ele, porque eu sabia que a gente ia ter ele, que eu ia chegar até o final. A gente não ia tirar ele com 27 semanas. E cada semana que a gente ia lá, era uma surpresa. Estava cada vez maior. E chegou uma consulta que os rins dele já estavam acima de 12 milímetros, se eu não me engano. Tipo assim, era muito grande, era praticamente um rim de um adulto, né? E já o médico já começou a preparar e já falar que poderia, já tinha que tirar, não sei o que. Eu falei, não, vamos indo. E nisso já foi uma gestação de alto risco. A gente ia a cada 2 semanas, tinha vez que ia toda semana para o médico para poder ver, porque não poderia deixar secar o rim, os líquidos, né? E teve uma vez, acho que chegou a diminuir, né? A gente entrou em jejum e oração o tempo inteiro. Aí diminuiu um pouco dos milímetros. Daí o médico ainda falou bem assim, para Deus nada é impossível, né? Até o médico que, tipo assim, nunca tinha falado nada, ele começou a falar de Deus. Olha só para você ver como que Deus trabalha. Porque ele já tinha diagnosticado que não ia ter como passar. E a gente chegou nas 27 semanas e ele falou bem assim, é uma vitória, realmente é um milagre, porque o caso é irreversível. E isso dá em, tipo, em cada 100 crianças dá em uma. E foi indo, a cada semana era uma vitória, por mais que não diminuía, né? Diminuía, aumentava, mas a gente seguia. Aí foi indo, quando a gente chegou em 35 semanas, ele falou pra mim, ele olhou bem pra mim e falou bem assim, como não acreditar em Deus, né? Porque não tinha o que fazer, irmãos. Não tinha tratamento, não tinha remédio para mim tomar, não tinha o que fazer. Não tinha nada, exatamente nada. Então, tipo, era só Deus mesmo. E, como eu falei para vocês, tem que ter fé, tem que crer. E todo momento eu creio. E eu sabia que nada ia acontecer, que Deus ia me dar ele perfeito. E que assim que ele nascesse, ele ia nascer com os rins normais, dos tamanhos normais, que ele não ia precisar
fazer tratamento nenhum, cirurgia nenhuma, ele não ia precisar de nada. A todo tempo eu clamava isso. Aí a gente chegou, completou as 38 semanas, não teve mais jeito, teve que tirar. Porque daí já estava saindo fora do controle do médico, porque já estava difícil de ver, porque o neném já estava grande, não tinha como ficar vendo tudo muito certinho, né, para ficar medindo. Aí a gente pegou e tirou. Aí, e olha só para você ver como que Deus trabalha. E lá na cirurgia, a pediatra do neném, ela também, o filho dela também teve o mesmo problema. Ela foi até para São Paulo para poder estudar, tá fazendo tratamento ainda com o filho dela, então ela já passou pela mesma situação. E isso me confortou tanto na hora do parto, que eu falei assim, meu Deus, o Senhor é demais, é inexplicável o que Ele faz. Aí o neném nasceu, pela honra e glória do Senhor, lindo, perfeito, saudável. Aí a gente teve que esperar, né, uns 15 dias para poder fazer os exames completos dele, ultrassom, tudo, para ver como é que estavam os rins deles. Porque agora começaria a luta, a gente vê a partir de exames para poder ver o que ia fazer, né? Aí a gente foi, e eu com medo de marcar essa ultrassom do neném, e eu pensava assim, mas meu Deus, e se eles não fizerem direito, e se eles não verem direito, como que vai ser, né? Aí eu peguei e falei, Senhor, coloque a gente no melhor lugar para fazer. Nisso, eu acho que eu liguei em todas as clínicas e marquei horário em todas as clínicas. E eu não sabia em qual que eu ia, por medo. Aí Deus pegou e falou assim, não é essa. Aí eu peguei e fui, com medo, confesso, com muito medo. Chegou lá, o médico que ia fazer, que fez a ultrassom do neném, os exames dele, também passou pelo mesmo problema. Tanto que ele mesmo tem um rim só, que ele já tinha perdido um, e o filho dele também foi descoberto na gestação e faz tratamento até hoje. Aí ele pegou e eu falei assim, meu Deus, de novo o Senhor, né? Aí ele pegou e fez tudo certinho, e pela honra e glória do Senhor, os rins dele estão do tamanho normal, como tem que ser, tá tudo perfeito, é como se não tivesse acontecido nada, como se tivesse assim uma gestação normal, que tudo normal, a gente não tivesse ficado sabendo de nada e ter passado por nada, porque ele é perfeito e não tem nada. Os rins dele é como tem que ser. Por isso que eu falo, irmãos, peça e creia, porque Deus faz.